Então vamos, nesse momento, fazer uma oração. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa programação de Semana Santa de Saúde Emocional Online de 2026. Nós vamos começar nesse momento com uma oração e entregando a Deus esses momentos que teremos aqui juntos, para que tenhamos, certeza da presença do Senhor, do seu Espírito Santo, falando ao nosso coração, tudo aquilo que Ele deseja falar conosco nessa noite. Oremos. Maravilhoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que temos de estar aqui juntos para meditar sobre as últimas horas da vida de Jesus. Bom, mestre, nós sabemos que essa é a maior necessidade de todos os corações, quer sejam as pessoas que reconhecem sua necessidade de Jesus, quer sejam aquelas que não reconhecem a sua necessidade dele. Mas todas precisam de Jesus, Senhor. E nesse momento nós te pedimos que o Senhor abra nosso entendimento para compreender tudo o que o Senhor deseja nos falar nessa noite, em relação a esse sacrifício que foi feito por amor a nós, para que, tendo o nosso coração cheio desse amor, desse reconhecimento, nós levemos esse Salvador ao mundo. Obrigada, porque o Senhor prometeu o teu Espírito Santo, que nos impressionaria o coração com essas verdades, e nós pedimos a presença dele aqui nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Para aqueles que não nos conhecem, eu queria fazer só uma breve apresentação, porque tem algumas pessoas aqui que não sabem quem nós somos, né? E quem está promovendo essa semana de oração sou eu, Andy, e o meu esposo, Nelson. Eu tenho trabalhado com psicoterapia e nós temos feito um trabalho nessa direção porque nós acreditamos que é necessário falar sobre saúde emocional para cristãos. Existem muitas pessoas que se tornaram cristãos, entregaram a vida para Jesus e continuam tendo muitos problemas de saúde emocional. Pessoas que têm baixa autoestima, pessoas que têm luta contra ansiedade, com depressão, pensamentos negativos de diversos tipos, né? Bloqueios, lutas contra a procrastinação, dificuldades, assim, gerais mesmo, que em tese se resolveriam, né? Ao ela se tornar cristã, ao ela desenvolver um relacionamento com Jesus, mas existem muitas pessoas que continuam carregando muitos fardos depois de entregar a vida a Ele. E nós temos nos proposto a trabalhar justamente com essas pessoas. Nós acreditamos que Jesus é a fonte de toda cura e que nós precisamos aprender a aplicar esse sacrifício de Jesus, tudo aquilo que ele significa, na nossa vida e nas nossas feridas. É necessário trabalhar com as feridas emocionais, não ignorá-las, né? E nós temos trabalhado nessa direção. Temos aí treinamentos, temos feito lives, encontros como esse que está acontecendo aqui. E quem quiser saber mais do nosso trabalho, pode mandar uma mensagem e seguir a gente também nas nossas redes sociais. O meu Instagram é @nressignifica, A-N-D-Y, ressignifica. E o do meu esposo é @NelsonAdvíncula, se eu não me engano. Depois eu posso mandar no grupo para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, que Deus nos conduza nessa maravilhosa semana de oração, né, em que nós estaremos meditando sobre a vida de Jesus. Nós vamos começar com uma música. A Giovana vai cantar para nós uma canção, e que essa canção prepare o coração de você, a mensagem que será compartilhada posteriormente. Amém. Boa noite a todos. Amiga, por alguma razão o playback não está aparecendo, não está soando pra gente. Se você quiser cantar a capela, pode ser, tá bom? Sem problema. Eu vou aumentar mais um pouquinho para ver se vocês conseguem ouvir, senão daí eu vou sem. Tá. Aí você me dá um joinha. Não? Deixa eu ver aqui. Você está colocando no computador, né? Não tá no celular. Coloca ele mais perto do alto-falante do Mac, talvez. Não tá indo? Tá. Tudo bem. Então eu tento cantar aqui pelo... Vamos ver se vai por aqui. Se não for... Foi? Não? Eu posso cantar a capela mesmo, então. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro.
ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-los lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos, aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é o meu tesouro até eu morrer. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, Giovana, pela sua voz, por essa canção. E ela nos faz refletir realmente, né, sobre o que a gente tem de mais precioso nessa vida. Onde está o nosso coração? Então, que o nosso coração realmente esteja voltado para Jesus e que ele seja, de fato, o nosso maior tesouro. Nesse momento, eu vou convidar a presença do meu lindo esposo, né, que vai passar a mensagem para a gente nessa noite. Ele vai entrar também, vai fazer a apresentação de slides e vai fazer mais uma oração. Que Deus conduza.
Boa noite, queridos, tudo bem? Parece até que eu estou bem distante da Andy, mas ela está bem aqui do meu lado. Mas é que eu não estava com esse meu número aqui de WhatsApp no grupo, estava com o meu comercial e teve uma dificuldadezinha técnica aqui, mas acontece. Bom, sejam muito bem-vindos, deixa eu compartilhar a tela aqui, para que vocês consigam ver e participar aqui com a gente. Ver o que foi preparado. Deixa eu só ver aqui. Pronto. E compartilhar. Vamos ver se vocês vão conseguir ver a tela. Que já deu certo, né? Vocês estão vendo os slides ou não? Pronto. Pronto, ok. Muito bem, todos estão vendo o texto escrito feridos para nos curar, né? Muito bem. Deus seja louvado porque você escolheu estar aqui. Eu estou muito contente de ter a companhia de vocês. E, bom, a Andy já fez a apresentação do nosso trabalho. Eu sou o marido dela e nós temos ajudado várias pessoas na área de saúde emocional. E, sinceramente, nós reunimos esse conjunto de informações aqui. Existe um diferencial muito legal na maneira como a gente enxerga a saúde emocional ou a saúde mental, que é, nós enxergamos isso a partir de uma visão integrada entre físico, mental e espiritual. Como todas essas coisas, elas são interligadas e uma coisa vai influenciar na outra, então, a nossa visão de como nós ensinamos as pessoas a promover, a alcançar a saúde emocional, ela passa pela integração de todos esses fatores, desses três universos. Acontece que a verdadeira cura, ela vem de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, quero convidar vocês para refletirem na Bíblia junto comigo. Eu quero que vocês tenham certeza de uma coisa muito importante. A cura, de fato, ela vem de Deus. Vocês já ouviram falar, por exemplo, sobre 8 remédios naturais. Quando você os usa, a gente está dizendo que eles promovem cura, né? Tanto previnem quanto curam. E existem elementos de saúde emocional, sim. Mas a verdade é que a saúde emocional, a plenitude mental, ela vem de Deus. E é por isso que nós tivemos essa ideia de falar sobre a Semana Santa, aquilo que Jesus fez. Como o que Jesus fez por nós, como a Páscoa, que a gente costuma aplicar somente para uma realidade espiritual. Jesus nos libertou dos nossos pecados, ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados, mas é para mais do que isso. Jesus, ele morreu para nos dar cura, para nos dar plenitude mental, para nos dar capacidade de pensar, agir e sentir como ele pensa, age e sente. E eu quero, sinceramente, esse é o desejo do profundo do meu coração, que ao finalizarmos essa programação da Semana Santa, você conheça a Cristo num nível muito mais profundo do que você conhece hoje. Você está com sua Bíblia aí? Se você está com a sua Bíblia, eu convido você para abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 13. João, capítulo 13, porque nós vamos conectar os fatos que Jesus vivenciou nos seus últimos momentos de vida com curas que Jesus está nos oferecendo. João, capítulo 13. Nós vamos fazer ao longo dessa semana, até domingo, nós vamos fazer uma visão geral aqui, nós vamos fazer um apanhado e vamos pegar detalhes também, que muitas vezes a gente vê na Bíblia e passa desapercebido, mas existe cura brotando da palavra inspirada por Deus para nos ensinar a gerenciar nosso emocional, nos ensinar a ter paz, a tomar posse da paz que Cristo veio nos oferecer. Você está com a sua Bíblia aberta? Se você está, amém. Se você não está, encontra aí rapidinho. João capítulo 13, o verso costuma ser surpresa. E antes de dar início, eu quero orar com você, pedindo mais uma vez a bênção de Deus. Pai que está no céu, Tu és o Deus de ontem, hoje e sempre. Tu és o Deus que criou nossa mente. Tu és o Deus que nos fez com um plano. E apesar de muitas circunstâncias da vida terem estragado esse plano, o Senhor deseja restaurar esse plano em nós. O Senhor deseja nos dar uma mente viva, lúcida, brilhante, com os teus pensamentos. Nós estamos aqui porque queremos, nessa ocasião que se comemora a Semana Santa, nos aproximarmos das cenas do Calvário, deixar que elas ocupem tempo em nossa mente e
extrair vida das tuas palavras, bem como dessas cenas, bem como daquilo que Jesus fez por nós. Extrair paz, extrair alegria e também o fruto do Espírito. Eu sou apenas um amontoado de pó e cinza e não consigo transmitir o teu poder para essas pessoas por mim mesmo. Mas tu tens poder que pode curar. Tu podes me usar nesse momento. E por isso eu te peço que o Senhor, através de mim, faça com que a tua palavra seja trazida nesse momento, com que luz seja comunicada e com que a fome e sede que as pessoas estão aqui têm de ti seja saciada. Eu te suplico, apesar de mim mesmo, que o Senhor me use mais uma vez como instrumento para transmitir a tua palavra, que o homem se cale e Cristo fale, no sagrado e precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, esse é o tema da nossa Semana Santa. Jesus foi ferido para nos curar. Nós vamos fazer uma jornada pelos sofrimentos de Cristo para transformar os seus sofrimentos, para mudar a maneira como você gerencia seus pensamentos e a sua própria vida. E eu quero que você entenda que você não precisa carregar o seu sofrimento sozinho. E isso pode parecer bonito, mas ele precisa ser mais prático. E para alguns que estão tão feridos, que já tentaram, inclusive, lançar seu fardo sobre Cristo, isso pode parecer nem tão bonito assim. Mas calma, que ao longo dessa semana, pela graça de Deus, muita coisa vai mudar. Tá bom? Bom, o primeiro ponto que é importante a gente refletir aqui, numa Semana Santa, onde a gente vai conectar a Páscoa com sentimentos, é sobre os lemas e os dilemas do sentimento. É muito fácil a gente estabelecer vários lemas, mas todos os lemas trazem consigo seus dilemas. E a grande pergunta é, por que sentimentos? Por que as sensações? Por que se importar com isso? E por que isso? Por que a gente gira tanto em torno disso? Né? É interessante avaliar por que o ser humano precisa ser criado como sentimento, foi criado como sentimento. Eu já ouvi pessoas, quando depois de ter passado por muito sofrimento na vida, para finalmente voltar para junto de Deus, eu já vi uma pessoa dizendo uma vez assim, olha, eu queria ser um robô de Deus. E robôs, obviamente, não têm sentimentos. E tendo em vista que às vezes os sentimentos levam a gente a fazer tanta coisa ruim, né, ou a sentir tanta dor, às vezes parece que seria melhor não ter sentimento, né? Porque por termos sentimentos, às vezes a gente sofre demais. E por que, então, a gente tem sentimento? Sendo que tanta coisa relacionada pode estar relacionada com isso, tanta coisa ruim pode estar relacionada com isso, tanta carga negativa pode se associar a isso. Eu quero que você entenda que os sentimentos, eles são muito importantes. E hoje você vai entender que o problema não é nós termos sentimentos, o problema, na verdade, inclusive a solução para os problemas, para os sentimentos, não está exatamente dentro dos sentimentos, mas eu quero que você entenda aonde está a fonte das coisas ruins, bem como dos pensamentos ruins. E eu quero que você entenda hoje, você vai sair daqui hoje, se você prestar atenção, se você abrir o seu coração para essa mensagem, você vai sair daqui hoje entendendo como, de certa maneira, que é necessário nós lidarmos na fonte dos sentimentos negativos. Eu quero que você entenda como essa fonte de sentimentos e de coisas negativas funciona. E não tem como a gente controlar os sentimentos se a gente não atuar na fonte. Então, é isso que eu desejo que você aprenda sobre isso hoje. E antes de nós aprofundarmos isso aqui, eu convido você para ler aqui João, capítulo 13, verso 2 até o verso 10. O verso 2 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora você não entende. Você vai entender depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Pedro, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Vamos agora pular ali para o verso 12, e a gente vai seguir até o 17. E aí, vamos parar por enquanto. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora,
Se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Muito bem. Então aqui nós encontramos um texto descrevendo talvez algum dos últimos momentos que Jesus teve de um pouco de paz antes de enfrentar as dores mais complicadas de sua vida, mais torturantes, e inclusive mortais. Mas somente o texto que está aqui, ele nos traz muita compreensão a respeito disso. E é importante falar um pouquinho sobre o contexto. O contexto em que Jesus decidiu cingir os pés dos discípulos, ele foi um contexto muito único. Os discípulos sabiam, estava chegando ao fim do ministério de Jesus, e eles estavam muito preocupados com algumas coisas importantes. Tá tudo bem com a gravação? Eles estavam muito preocupados com algumas coisas importantes. Eles não sabiam exatamente que estava no fim do ministério de Jesus, mas eles queriam um lugar junto de Deus. E por isso, eles estavam lutando por sua posição. Era isso basicamente que eles estavam fazendo. Eles estavam discutindo para ver quem seria o primeiro. Eu vou ser primeiro-ministro, eu não sei quais eram os cargos que eles estavam pensando, mas havia uma disputa entre eles. E foi nesse contexto, onde eles estavam lutando para se exaltar, buscando ser o primeiro, em que Jesus puxa o fio que ligava essas emoções na tomada e coloca uma toalha e se reduz ou se exalta, e eu quero que você já fique com essa pulga atrás da orelha, ele se reduz ou ele se exalta à posição de servo e começa a servir, lavando os pés dos discípulos. E aquilo, se os discípulos já estavam com sentimentos confusos antes de Jesus começar a fazer isso, agora eles se confundiram um pouco mais. Pedro até quis voltar a ser criança, Jesus dando banhozinho nele ali, e a gente vê como as emoções dos discípulos ficaram confusas. E aqui eu volto a refletir com vocês, por que a questão do sentimento, sendo que, às vezes, os sentimentos levam a gente a cometer tanta patetada como os discípulos, por exemplo, estavam fazendo, sendo que hoje nós, milhares de anos depois do evento ali com Cristo, nós entendemos que os discípulos estavam agindo movidos por sentimentos errados. Mas, queridos, a verdade é que os sentimentos, eles são o grande trunfo da vida. Os sentimentos, eles não são ruins em si. As sensações também não são ruins. A verdade é que todo ser humano, todas as criaturas de Deus, eles têm necessidades. Nós fomos criados incompletos, finitos, para sermos completados por um Deus infinito. E, portanto, nós somos cheios de necessidades. Deus não tem necessidades. Ele é a fonte de tudo, ele não precisa de nada de ninguém. Mas nós não somos fonte de nada de bom, e para que a gente tenha vida, para que a gente possa fazer o bem, para que a gente faça qualquer coisa, nós precisamos de algo, porque nós não somos fonte, nós somos alimentados, nós recebemos para poder compartilhar. E, portanto, sabemos que Deus ele é a fonte de todas as coisas boas. E nessa questão de suprirmos necessidades, a que fomos criados repletos de necessidades, Deus estabeleceu meios para o suprimento dessas necessidades. E todos os meios que Deus estabeleceu para suprir necessidades legítimas são meios corretos. Portanto, Deus associou sensações e sentimentos positivos com o suprimento de necessidades. E, queridos, isso é fantástico. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque existe beleza, existe poesia, existe música, talvez, nos sentimentos e nas sensações. Você precisa suprir necessidades. E Deus associou coisas positivas para o suprimento dessas necessidades. Então pense, você precisa de nutrição. Você não é como Deus que tem vida eterna e não precisa se nutrir. Existe uma química que mantém a sua vida. E aí você precisa, portanto, se nutrir. Imagina se você tivesse que comer todos os dias para se nutrir sem fome. Já experimentou comer sem fome? Como que é desagradável, né? Então, por isso tem a sensação da fome. E ela dá prazer, ela torna satisfatório o suprir a sua necessidade. Nós somos seres sociais, fomos criados para nos relacionarmos. Imagina se você tivesse que manter um relacionamento, um casamento, um matrimônio, por 30, 40, 50 anos de vida nessa terra, mas você não pudesse se apaixonar pela pessoa com quem você convive. Se você tivesse que ter filhos por uma questão de multiplicação da espécie, por um dever social, vamos dizer assim, mas você não tivesse amor por esses filhos. Olha que coisa, como seria estranha a vida sem os sentimentos. A verdade é que os sentimentos, eles são o grande trunfo da vida.
Imagina o que seria você ter que beber água sem ter sede. Mas, em contraste com isso, como é satisfatório o dia que você chega, andou um trechão, está suado, cansado, você chega numa sombra, a sombra em contraste com o calor, a capacidade de sentir, né, as percepções de temperatura relacionadas a tato, e você chega, você está andando cansado, suado, no sol escaldante, e chega numa sombra e encontra água fresca e você sorve aquilo ali. Isso é poético, isso é satisfatório. Então, suprimento de necessidades, por causa dos sentimentos, pode ser uma experiência agradável. Os sentimentos, eles nos capacitam a desfrutar as experiências da vida. Eles estão, interessantemente, eles estão no epicentro do grande conflito. E você vai entender no decorrer dessa mensagem por que eles estão no epicentro do grande conflito. E a verdade é que quem domina os seus próprios sentimentos dominou tudo. E existe um contexto que levou o ser humano a ter a necessidade de dominar os seus sentimentos. A grande pergunta é, por que tudo gira em torno dos seus sentimentos? Por que a mídia está tentando ocupar um lugar nos seus sentimentos? Por que o inferno está tentando ocupar um lugar nos seus sentimentos? Por que Deus está tentando conquistar o seu coração? A Bíblia diz, por exemplo, com amor eterno eu te amei, por isso com atos de bondade eu te atraí. Então, por que tanta coisa gira em torno dos sentimentos? A verdade é que os sentimentos, eles dão nível de acesso a uma coisa mais profunda dentro de você. Os sentimentos, quando alguém tem acesso aos seus sentimentos, a pessoa tem acesso a um nível maior dentro de você. Eu quero mostrar para você algo que a gente trabalha bastante dentro de psicoterapia. Isso aqui é conhecido como modelo cognitivo. Isso daqui vai moldar a sua reação diante de muitas circunstâncias. Então, isso daqui é algo que você não pode controlar, a situação. Mas isso tudo aqui diz respeito àquilo que acontece dentro de você. Então, você tem crenças que são nucleares, tem coisas que você foi ensinado a acreditar ao longo da vida, e as experiências da vida, quando elas foram interpretadas por esse filtro, elas reforçaram essas crenças que você tem. E aí, existem coisas que não estão ainda tão reforçadas, mas são pressupostas, são ideias que você já fez e que por enquanto ainda estão na sua mente. E existem pensamentos automáticos que são despertados como um resultado da junção de situações, crenças nucleares e pressupostos adjacentes. Isso vai ter a tendência de gerar em você uma reação. Essa reação, ela primeiro ela vai ser emocional, porque um pensamento foi sugerido em você, aí vai ter um sentimento que vai ser sugerido como consequência disso. A tendência é que esse sentimento desperte em você um determinado comportamento, e esse comportamento, repetido várias vezes, vai se tornar um hábito. E no final das contas vai definir o seu destino. Você conhece isso, né? Cuidado com os seus pensamentos, porque eles geram palavras, que geram ações, que geram hábitos, que geram que cuidam do caráter e que geram o seu destino. A verdade é, vários ambientes estão disputando pelo seu destino. E é por isso que os sentimentos, eles estão no epicentro do grande conflito. É por isso que a mídia está tentando conquistar você, porque se uma determinada empresa conquistar seus sentimentos, é provável que você se torne cliente vitalício deles. E é por isso que muita coisa gira em torno dos seus sentimentos. O grande conflito é em torno de quem você ama. Se você ama mais a Cristo ou se você ama mais aquilo que o mundo oferece. E é necessário a gente entender que os sentimentos não são ruins. E aqui eu quero que você entenda um aprofundamento a mais dentro desse assunto. O que pode influenciar as suas decisões? Ou como o ser humano funciona? O que faz você fazer o que faz? Se você está aqui, você quer aprender a controlar suas emoções. Você quer receber paz emocional. Você quer ter um sentimento mais parecido com o que houve em Cristo Jesus. Quer ter o fruto do Espírito, amor, alegria, paz. E existem capacidades ou faculdades que Deus colocou em nosso ser e que a palavra inspirada nos ensina a respeito disso. E somente entendendo como esse padrão mental funciona é que a gente consegue obter controle sobre o nosso comportamento e sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa própria mente. Então, nós temos aquilo que é conhecido como faculdades superiores do ser e como faculdades inferiores do ser. Dentro das faculdades superiores, nós temos razão, consciência, juízo e força de vontade. O que é cada coisa dessas? Razão é a capacidade de raciocinar, de pensar, conectar a informação uma com a outra. É a lógica. É a lógica. A consciência é o conjunto de crenças sobre aquilo que é certo e o que é errado. Geralmente, ele vai acusar a gente se a gente fez alguma coisa errada.
O juízo, ele é muito parecido com a consciência, mas ele não é para te acusar depois que você fez uma coisa, seja certo ou errado. Ele é para que você perceba se é certo ou errado antes de fazer. É discernimento. É conseguir identificar se as sugestões estão no campo errado ou no campo correto dentro da moralidade. E por último, nós temos a última faculdade superior do ser, que é a força de vontade. O ser humano é movido por vontade, e a vontade ela se associa muito com o desejo, mas não é a mesma coisa. Dentro disso de que o ser humano é movido por vontade, por exemplo, veja o que eu estou fazendo nesse momento. Por que eu bebi água? Porque eu senti vontade, eu senti desejo. Quer fazer alguém fazer alguma coisa, desperte nele vontade. Mas a força de vontade, ela é mais do que desejo. Força de vontade é o poder de tomar a decisão. Ainda que eu estivesse com sede, eu poderia decidir não tomar água daqui até o final dessa programação, porque se eu tomar água, por exemplo, pode ser que eu precise ir no banheiro. Então, eu tive que tomar... As decisões que eu tomo, ela é resultado de um conglomerado de coisas, de processos mentais dentro da gente, que acontecem dentro da gente, da interação desses fatores. Mas, eu avaliando aqui a minha necessidade de ir ao banheiro ou não, eu decidi que valia a pena beber água agora. E nós temos também as faculdades inferiores do ser. As faculdades inferiores do ser, elas são os apetites, paixões, sentimentos, emoções e sensações. Por que elas são inferiores? Porque elas são ruins? Não. Mas é porque, embora elas existam em nossa mente, elas precisam estar sob o controle das faculdades superiores. Então, por exemplo, você tem apetite, e é bom que tenha apetite. Ele serve para que você tenha vontade de comer e sinta prazer ao fazer isso, ao se nutrir. Mas, se você deixa de comer para satisfazer necessidade e começa a comer somente para satisfazer o apetite, nós encontramos um problema. Porque a faculdade inferior, ela ganhou uma ascensão, está mais forte do que as superiores e está controlando as faculdades superiores. Esse é o problema. Então, as faculdades inferiores, elas são boas, elas precisam existir. Elas não são ruins em si. Elas são ruins quando elas estão fora de controle. Paixões. É muito bom você estar apaixonado. É muito bom chegar, dar um abraço carinhoso, dar um beijo, dizer que ama, ouvir que alguém te ama. É a necessidade humana do pertencimento. Existem necessidades que são materiais, como nutrição, e necessidades que são imateriais, como o pertencimento, por exemplo. Deus criou o ser humano com essa necessidade. E as paixões, elas são importantes para que os relacionamentos, e esses sentimentos relacionados ao amor, ao afeto, essas coisas, são importantes para que para que as relações elas continuem acontecendo. Nós temos também os sentimentos, as emoções, as sensações. Vamos dar um exemplo de uma sensação. Tem a sensação de frio, a sensação de calor. A gente pode pensar, mas isso é ruim, podia existir somente a sensação de coisa fresca. Sim, mas ao mesmo tempo, se você estivesse com a mão no fogo, ela se queimaria porque você não sente o calor. O calor, a sensação de calor faz você retirar a mão dali. Supondo que você coloque a mão em algo pontudo, pontiagudo, pérfuro cortante, você vai sentir dor, a sensação da dor. Então, é importante que você sinta isso para que você retire ali, senão sua mão poderia ser cortada sem que você nem sentisse. Então, é importante que tenhamos as faculdades inferiores, mas elas não são ruins, mas elas precisam estar sob o controle das faculdades superiores. E aí tem alguns textos inspirados que dizem a respeito disso. A mente é uma dádiva de Deus. As faculdades da mente devem ser cultivadas, devem ser usadas com sabedoria para que se fortaleçam. Vou dizer uma coisa interessante para vocês. Durante muito tempo, eu carreguei inibição emocional. Eu reprimia sentimentos. Eu era muito frio. Eu podia lidar com assuntos de morte, de violência, de agressão, e eu não sentia nada, praticamente. Eu não sentia saudade. Eu passei muito tempo distante dos meus pais, e minha mãe teve que ligar para mim uma vez e falar assim, ei, lembra que você tem mãe, tem que ligar pra gente de vez em quando. Aí eu falei, tá, eu tenho mãe, né? Então, por isso eu coloquei na minha rotina de que eu devia, a cada uns 15 dias, 30 dias, ligar para eles. Então, as faculdades, era uma faculdade inferior reprimida, mas eu tive que aprender a cultivar essa faculdade, inclusive. Só que ela tem que ser usada com sabedoria para que se fortaleça na proporção correta. Não mais que as faculdades superiores. As diferentes partes do corpo devem ser igualmente respeitadas, pois contribuem para o conforto e utilidade de todo o perfeito. As propensões inferiores devem ser mantidas sob o controle das faculdades superiores. Então, elas não são ruins. Elas não são ruins. Elas são importantes. Mas elas têm que ser mantidas sob controle. E aí, queridos, é importante, vocês começaram a entender da onde surgem muitas distorções
emocionais. Por quê? Porque as faculdades inferiores estão ganhando ascensão sobre as superiores. As superiores, elas servem para nos dirigir a suprir nossas necessidades e as necessidades das outras pessoas, com raciocínio, com cálculo, com frieza, com certo e errado, com essas coisas. As inferiores servem para você sentir prazer nisso. E todas elas devem ser desenvolvidas de maneira equilibrada. De maneira equilibrada. Se isso não fosse desenvolvido, se as inferiores não fossem desenvolvidas, um bebê não aprenderia a desenvolver amor pelo pai, por exemplo. Ele nasce com um apego muito forte pela mãe, químico, que é gerado ali, liberação de ocitocina na mãe e coisas assim. Mas não haveria uma conexão mais profunda com eles. Muitos problemas, eles surgem porque as faculdades inferiores estão se fortalecendo mais do que as faculdades superiores. E quando a gente trabalha no desenvolvimento das faculdades superiores, nós estamos começando a atuar sobre a fonte de nossas distorções emocionais, de nossos conflitos emocionais, de nossos problemas emocionais. Mas o que é interessante é que os problemas, eles não param por aí. Eu quero só que você entenda a que ponto isso pode levar o ser humano. Quando as pessoas não controlam as faculdades inferiores, elas vão se fortalecendo tanto, existem neurônios responsáveis por essas faculdades, né, e aí teria toda uma aula que a gente teria que trazer aqui sobre as partes do cérebro, os lobos cerebrais e a responsabilidade de cada um, os hormônios que influenciam nisso aqui, mas esse não é o tema de hoje, porque nosso foco é focar na parte espiritual e na cura que Cristo nos oferece. Mas é importante que você saiba, se você, por meio dos seus hábitos, das suas decisões diariamente, continuar fortalecendo as faculdades inferiores, o que vai acontecer é que elas vão se fortalecer tanto que não só vão tomar o controle das superiores em algumas circunstâncias, mas elas vão ter o controle permanente sobre as circunstâncias. Eu quero que você entenda que os sentimentos, eles também podem ser negativos. Mesmo os sentimentos bons, nem sempre eles só vêm para o bem. Os sentimentos bons, eles também podem ser prejudiciais. E tá aqui uma coisa que eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso, e eu não estou falando somente dos sentimentos ou das sensações prazerosas criminosas, como, por exemplo, o uso de entorpecentes, que dá prazer no momento e depois tira isso, né? Mas eu estou falando de sensações que podem ser aparentemente boas, mas que depois elas podem não ser tanto. Há um texto que eu gosto muito, que é muito interessante, onde fala sobre a ressurreição de Jesus. E você não precisa abrir sua Bíblia, mas eu estou aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 41, falando sobre a ressurreição de Jesus, quando Jesus se pôs no meio dos discípulos e fala assim, ó, e por não acreditarem ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, tende aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram um pedaço de comida e ele comeu, né? Então, veja, aqui nós vemos que o sentimento da alegria, ou uma euforia, estava atrapalhando a fé dos discípulos. O sentimento, faculdade inferior, estava atrapalhando a fé, faculdade superior. Que a fé é acreditar naquilo que você não está vendo, e agir pelos que é certo e que é errado, mesmo que as circunstâncias não pareçam mais favoráveis ou mais agradáveis para isso. Nós vemos um sentimento positivo, uma alegria, uma certa euforia, atrapalhando o uso das faculdades superiores. Então, para começarmos a corrigir as questões emocionais, nós precisamos aprender a deixar o nosso emocional no lugar certo, queridos. Porque mesmo sentimentos positivos, eles podem nos levar para caminhos negativos. E é por meio dos sentimentos que se ganha um nível de acesso maior nas pessoas. Eu quero falar uma coisa aqui para você que é muito sério. Você decorou isso aqui sobre as faculdades superiores e as inferiores. Eu fiquei bastante tempo nesse slide, porque eu vou passar para um aqui que é muito importante. Essa imagem aqui, ela está representando pessoas loucas, pessoas descontroladas. O que aconteceu com um louco é que as faculdades inferiores, elas se fortaleceram tanto que elas ganharam controle sobre as superiores, de modo que as superiores não conseguem mais controlar. A imaginação das pessoas loucas, ela está tão forte e a pessoa acredita tanto que aquilo é realidade, ou seja, a crença dela, uma faculdade superior, está a serviço de uma inferior, a imaginação. E aí, existem loucuras para cada coisa, né? Tem loucos que eles vão ter excessos de uma coisa, tem loucos que vão ter excessos de outras, mas o problema foi no descontrole das ações, de qual faculdade estava sendo fortalecida.
E de que maneira as nossas faculdades podem estar sendo fortalecidas? Por meio dos 5 sentidos. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, cheira, toca, os sabores que você sente, eles estão tentando transmitir mensagens para o seu cérebro. Estão tentando direcionar você a pensar, sentir e agir de uma determinada maneira para influenciar o seu destino eterno. Para tentar influenciar o seu destino eterno. E existe um norte. Já vimos que todas as faculdades são boas, que existem as superiores e as inferiores, mas aonde está o ponto de equilíbrio? O que deve nortear o desenvolvimento? Já vimos que todas as faculdades têm que ser fortalecidas, tanto as superiores e as inferiores. Mas aonde está o norte disso daqui? E parece que nós vamos parar de falar um pouquinho sobre Bíblia, mas não é exatamente sobre isso. Você vai entender como a verdadeira ciência ela confirma a Bíblia. Eu, inclusive, recomendo que você assista esse documentário que está aqui, esse vídeo que está aqui. Na verdade, não é um documentário, né? É só uma apresentação do Dr. Robert Waldinger no programa TED Talks. Esse vídeo tem apenas 12 minutos, mas aqui esse vídeo está falando sobre uma coisa muito importante, e essa figura, o Dr. Robert Waldinger, ele é uma figura importante para nós mencionarmos hoje, por causa da sua contribuição para o conhecimento sobre ciência e sobre saúde mental, especialmente, né? Este homem, junto com seu amigo Mark Schultz, eles dirigiram o mais longo estudo sobre felicidade e sobre boa vida. Eles, inclusive, escreveram um livro chamado A Boa Vida, lições ou princípios do estudo mais longo que foi realizado sobre felicidade humana. E aí, eles estavam em busca, eles realizaram esse estudo ao longo de mais de 70 anos, na Universidade de Harvard, e o objetivo deles era tentar perceber quais eram as pessoas que eram mais felizes. Quais eram as pessoas que eram mais felizes. E eles estudaram 724 pessoas ao longo desse estudo. E estavam tentando perceber quais eram as pessoas que se sentiam mais realizadas ao final de sua vida. E se perguntassem para as pessoas, inclusive em outras matérias, né, fizeram testes a respeito disso, perguntando para as pessoas, o que você sente que seria importante para você ser feliz? Alguns disseram que tinham que ficar ricos, outros disseram que tinham que ficar famosos e coisas desse tipo. Mas, quando esse estudo concluiu, chegaram a conclusões muito interessantes. Primeira conclusão interessante que chegaram é de que os relacionamentos era uma coisa que contribuía muito para a saúde mental das pessoas, bem como a saúde fisiológica. Esse estudo concluiu coisas interessantes como, por exemplo, a dor da solidão, o sentimento de solidão, ele causa dor, ele ativa a mesma área do cérebro de que uma dor física. Fizeram testes e perceberam, por exemplo, que quando desprezava, não exatamente nesse estudo, né, mas isso já trazendo outros estudos aqui para contribuir com o nosso estudo de hoje, fizeram testes colocando diferentes pessoas para jogarem uma partida de futebol, e aí foi combinado isso, algumas pessoas começaram a debochar de algumas das pessoas que estavam participando ali. E aí verificaram, né, colocaram captadores de sinais elétricos, de pulsos elétricos no cérebro dessas pessoas, e perceberam que as áreas ativadas no momento em que elas foram debochadas era a mesma área da dor. Olha que coisa interessante. E a conclusão principal desse estudo as pessoas mais felizes não são aquelas que têm as maiores realizações profissionais ou coisas desse tipo, mas são aquelas que têm bons relacionamentos. A ciência estava nos apontando para algo que a Bíblia estava tentando nos trazer há muito tempo. Deus criou o ser humano para se relacionar. E um relacionamento só pode ser prazeroso e satisfatório quando se vive pelo princípio de amar e servir. Deus é um Deus que, em sua essência, ele é um Deus de amor e de serviço. Deus é um Deus que... imagine como era a vida da Trindade. Eu quero que você pare essa jornada que nós estamos fazendo aqui. Imagine um pouquinho como que era para a vida da Trindade antes que eles começassem a criar todas as coisas, né? Antes daquele verso que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra e deu origem a todas as coisas. Imagine como que era a vida de 3 seres que já tinham tudo, que não precisavam de nada, que não precisavam de ninguém, que já tinham tudo para suprir suas próprias necessidades. O ato de Deus de criar foi um ato de amor. Mas mesmo antes que a criação existisse, ou que a criação acontecesse, eram 3 seres, Pai, Filho e Espírito, e que eles amavam um ao outro, e viviam de uma maneira
gentil, bondoso um para com o outro. A essência da vida é amar, é servir. E as nossas faculdades superiores e as inferiores, elas têm que estar a serviço de amar e servir. Elas têm que ser desenvolvidas com o norte de amar e servir. É isso que deve nortear o desenvolvimento das nossas faculdades. Amar e servir. Esse é o princípio que governa o universo. E é esse princípio que Jesus estava tentando passar aqui para os discípulos, nesse momento em que eles estavam disputando para ver quem era o mais importante, e Jesus puxa o cabo da tomada e fala assim, ei, vocês não... Tá mutado. Se você quer ser importante, você precisa servir. E os seus sentimentos, eles precisam estar em função de servir. Deixa eu dizer uma coisa importante para você sobre neurociência. Na verdade, antes eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que você participe aqui pensando comigo. Quais são coisas que fazem você sentir prazer? Quais são coisas que fazem você sentir prazer? Comer um pedaço de bolo? Dá prazer? Comer uma fruta? Contar piada junto com o seu amigo? Dar risada de alguém? Não sei. O que deixa você feliz? Pois é, nós, infelizmente, o ser humano aprendeu a ter prazer em coisas negativas também. Mas foi feito um teste, foram feitas pesquisas, e percebeu-se que quando o ser humano ajuda uma pessoa, e você não recebe algo em troca daquilo ali, ou você não é retribuído por aquilo ali, todas as vezes que você... Primeira coisa, aquilo ativa o centro de recompensa no cérebro. Não são só recompensas imediatas, como ficar um monte de tempo nas telas, como comer coisas com muito açúcar ou muita gordura, ou como assistir coisas engraçadas. Não é só isso que ativa o centro de recompensa. Percebeu-se que ajudar alguém sem receber algo em troca recebida a recompensa, ativa o senso de recompensa de novo e dispara vários hormônios positivos e benéficos para a saúde mental. Ao contrário de recompensas imediatistas que às vezes a gente escolhe, que a gente sente prazer no momento e arrependimento depois, e todas as vezes que a gente lembra daquilo, a gente sente arrependimento de novo. Olha que coisa interessante. Veja se a saúde mental, se a construção do ser humano, mental do ser humano, não foi feita para amar e servir. Queridos, essa é a essência da vida. É em função disso que as faculdades cerebrais, elas precisam ser desenvolvidas. Mas eu estaria sendo incompleto com você se eu dissesse para você que aqui é somente na questão do uso das faculdades superiores e inferiores que surgem os problemas. Você precisa entender algo a mais dentro desse conceito. Eu quero que você entenda aonde está a fonte da maldade. Queridos, qual é a fonte da maldade? Se eu perguntasse quem, você saberia dizer, é Satanás. Mas qual é? A gente sabe que foi Deus quem criou tudo, o que há de bom. E aí, Satanás ele não tem o poder de criar as coisas do nada. Então, como que ele produz maldade? O que é a fonte de maldade? O que é a fonte dos venenos desse mundo? Venenos tanto para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde espiritual. Eu quero levar você a refletir nisso daqui. Vamos fazer uma pergunta aqui. Qual dessas frutas aqui você mais gosta? Pense nelas. Aqui nós temos uva, laranja, pera, melancia, morango, maçã aqui. Limão, quem gosta de limão? Já vi pessoa que comia limão cru, de uma vez só. Banana eu como bastante também. É muito saboroso você comer isso, né? Agora, uma pergunta muito importante. As frutas, elas servem para quê? O alimento serve para quê? Para suprir necessidades nutricionais. Para que no aspecto químico, ele ajude na manutenção da sua vida. Ok? Muito bem. Agora, se você tivesse que comer sem sentir prazer, seria algo desagradável. Já vimos isso. Então, por isso, presta atenção nisso daqui. E eu quero que você se aprofunde no seu conhecimento de Deus agora. Isso aqui é muito sério que eu vou te falar. Deus planejou, Deus criou esse mundo porque Deus criou você para amar você e organizou esse mundo para suprir todas as suas necessidades. E tudo aquilo, e assim, hoje você pode pensar assim, mas eu tenho tantas necessidades. Existe um caminho para o suprimento de todas as suas necessidades dentro do plano de Deus. Essas necessidades elas podem ser físicas, mentais e espirituais, e você pode confiar nisso. Pode ter certeza disso, você pode confiar nisso. Por isso,
Cada uma dessas frutas aqui, ela é um presente de Deus, que ele entregou por completo. Quando você consome uma fruta dessas, você tem ali a quantidade de fibras que você precisa, a quantidade de glicose que você precisa, quantidade de minerais que você precisa, quantidade de micros e macros nutrientes. Ela vem completa para que você desfrute daquilo aí. Mas aí, vai lá o ser humano, cheio de sabedoria, e fala assim, eu gosto, por exemplo, eu gosto da uva, mas eu não gosto dessas cascas da uva. Essa casca da uva é muito sem graça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco de uva aqui, eu vou concentrar isso. E aí, ele pega, prensa essas uvas, extrai só o líquido dela, que vai com um pouquinho de nutrientes ali, mas concentra muito a glicose, e aí ele quer beber isso. E às vezes, não contente com isso, ele vai lá e ainda deixa aquilo ali alcoolizar, porque aumenta mais ainda a sensação de prazer. E aí, nisso de aumentar a sensação de prazer, você prejudica o uso das faculdades superiores e prejudica o seu corpo e um monte de outras coisas. Então, o que é isso? Deus, ele configurou o ser humano para sentir prazer no servir, prazer no suprir as necessidades. Quando você come uma fruta, você está suprindo uma necessidade. E por isso existe prazer naquilo ali. Prazer correto. Prazer dentro do plano de Deus. Mas quando a gente concentra as coisas, quando a gente tira elas da proporção que Deus criou, nós criamos as nossas próprias fórmulas de prazer, de felicidade, nós estamos desconfigurando o presente que Deus nos deu, fortalecendo as faculdades inferiores e prejudicando as faculdades superiores. Quando você consome um copo de suco de uva, e eu não estou pregando contra suco de uva aqui, fique tranquilo, na Santa Ceia você toma suco de uva e Deus que ensinou a fazer isso, então calma lá, calma. É só para você refletir, para você entender o que nós estamos falando aqui. Mas quando você toma um copo de suco de uva, você teve que tomar, é como se você tivesse comido alguns cachos de uva espremidos, para você conseguir gerar esse um copo de suco de uva. Existe uma coisa muito interessante. A uva, ela tem glicose, mas ela também tem a fibra que segura a entrada dessa glicose na corrente sanguínea. Então não vai entrar de uma vez só. Aquilo que Deus criou, ele é o presente completo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou falar sobre açúcar mesmo. O açúcar branco, ele é um produto que ele tem 98% de pureza. E isso é um absurdo. É 88% de glicose concentrada. Isso é um absurdo. Se você come, vamos passar pela gradação do açúcar, da cana de açúcar até que ela se torne açúcar. Para você pode cortar a cana e você comer, mastigar ela, mastiga, e aí depois você manda para dentro. Né? Naquilo ali queira ou não, você está consumindo só o suco, porque a gente não consome a fibra da cana, né? Mas enfim, você pelo menos fez exercício físico para dar uma remediada nesse tanto de glicose que vai entrar no seu corpo. Mas aí, se você for comendo a cana, mastigando ela, você mastiga, sei lá, 30 centímetros, 50 centímetros de cana e você não aguenta mais, seu maxilar já está doendo, é como se o corpo estivesse dizendo, chega, né? É um sinal que Deus colocou para equilibrar você, para você parar de consumir açúcar. Mas aí a gente não vai contente com isso, a gente moe aquilo ali no moedor elétrico para você não se cansar o braço. E aí você vai e toma um copo de garapa. Um copo de garapa, você está consumindo 50 centímetros. Tem gente que não se contenta no primeiro copo e vai para o segundo, terceiro, é como se estivesse consumindo 1,5 metro de caldo de cana. Mas a gente não gosta só de garapa. A gente gosta da rapadura, do melado, né? E aí você precisa levar isso para o fogo e apurar, tirar o líquido que havia naquilo ali. E do caldo de cana, que tem 17%, pode ter 17 a 25% de açúcar, de glicose, você vai para o melado e para a garapa, para a rapadura, que podem ter até 85% de glicose concentrada. Você está vendo a concentração disso, o que virou? Mas a gente não gosta disso, porque tem um sabor diferente, às vezes você vai colocar isso num preparado, fica aquela coisinha esquisita. Então a gente vai lá, taca mais alguns químicos, purifica mais, tira um pouquinho mais dos minerais, tira um pouquinho mais daquelas coisas, e fica só o açúcar, só o prazer. Servir eu não quero, suprir necessidade eu não quero, eu quero só o prazer. Só o sabor que eu quero. Tá na moda isso aí, esse tal de sabor, né? Só quero o sabor. E aí, o açúcar, ele chega a ter 98% de pureza. Gente, isso é como uma droga. Tem um livro chamado O Lado Negro do Açúcar, ou o Livro Negro do Açúcar, não sei. Mas a cocaína, ela tem um nível de pureza tão parecido com isso. O açúcar não deveria ser vendido em mercado, deveria ser vendido em drogaria. Ou em boca de fumo, talvez. De tanta concentração que está ali. Você entende como o presente que Deus te deu? O presente que Deus te deu, ele é completo. Ele tem as quantidades corretas para suprir as necessidades.
Ele leva você a consumir pela motivação correta, não é só pelo prazer. Você tem prazer, mas é para suprir necessidade. Eu quero que você entenda, de uma vez por todas, aonde está a fonte de maldade. Aonde está a fonte de maldade? Eu quero te fazer uma pergunta. Existe veneno nesse mundo? Existe veneno. Mas existe uma fonte de veneno nesse mundo? Não existe fonte de veneno. Deus não criou fonte de veneno. Tudo que Deus criou é para o bem. O veneno, o problema, a maldade surge por coisas em quantidades erradas, nos lugares errados, pelas motivações erradas e em quantidades erradas. Você está entendendo isso aqui? O veneno surge por causa de coisas em lugares errados, por motivos errados, em quantidades erradas. E coisas erradas também. É assim que surge o veneno. Açúcar, por exemplo, já vimos, é um veneno. Mas não porque açúcar é um veneno. Se as pessoas falarem assim, açúcar é um veneno, isso é uma mentira. O açúcar, a glicose em si. O seu cérebro é movido a glicose. Se você ficar um dia sem glicose, você morre. Então, é a coisa na quantidade errada que é o problema. E é assim que surgem os venenos, isso para o físico, para o mental e para o espiritual. E eu não estou falando só do aspecto químico aqui. Pegue essa compreensão e nós vamos aplicá-la daqui a pouquinho para outros campos. Mas é por causa de coisas erradas, em lugares errados, em quantidades erradas e por motivos errados. É assim que surgem os venenos. Satanás, não existe uma fonte de maldade do universo. Então Satanás pega as coisas boas que Deus fez, distorce, muda um pouquinho e entrega isso para o ser humano como sendo algo melhor do que aquilo que Deus fez. A fonte da maldade está no prazer sem fibra, no sabor sem fibra. Está no prazer sem serviço. Está no muito prazer para pouco serviço ou pouco amor. Por quê? Porque Deus configurou a mente, a existência humana, para sentir prazer no amar e no servir. Quando a gente quebra esse ciclo, nós estamos tentando concentrar prazer e sabor e faculdades inferiores sem faculdades superiores, que foram organizadas para a gente fazer o que é certo, para a gente fazer o bem, para a gente amar, para a gente servir. E assim nós estamos desconfigurando as coisas. É aí que está a fonte da maldade. E eu quero que você comece a olhar para a sua vida. Gente, isso aqui é muito sério. Se você parar para pensar em todos os aspectos da sua vida, pode olhar para qualquer coisa. Para a sua relação matrimonial, para a sua relação com seus filhos, para o seu relacionamento com Deus. Você sabia que orar demais pode ser problema? Tem um texto do Espírito de Profecia que fala assim, ó, combatendo aquela ideia de se tornar um ermitão, um monge que se isola, não faz mais nada, só fica orando e lendo a Bíblia. Tem um texto do Espírito de Profecia, se eu não me engano, está no livro Caminho a Cristo, Leitinho Espiritual, que diz que uma pessoa que para de trabalhar em favor do ser humano e que fica só a orar, não faz mais nada além de orar, em breve vai deixar de fazê-lo. Até orar demais pode ser problema. Coisas em quantidades erradas, nos lugares errados e pelos motivos errados. E agora eu quero que você aplique isso para pensamentos, porque muitos problemas no nosso pensamento surgem a respeito disso, surgem por causa disso. Olha esse texto, olha essa pérola, e deixe que isso entre na sua mente, ilumine lugares que podem estar escuros aí, à luz da palavra de Deus. Paulo, sabiamente, nos disse assim, ninguém pense de si mesmo além do que convém. Quando a pessoa pensa de si mesmo além do que convém, o que isso significa? Como é que é o nome que a gente dá para esse sentimento? Além do que convém. A pessoa está aqui, e ela fica pensando de si mesmo além do que convém. Isso se chama orgulho, que foi o que levou à queda de Lúcifer. A pessoa é metida, ela é exibida. Ela fala como se fosse superior aos outros assim. Ela já chega no lugar colocando as pessoas para baixo. E quantos conflitos de relacionamentos surgem por causa disso? Por causa que a gente tem um conceito, a gente pensa de nós mesmos além daquilo que convém. Quantidade errada, excesso de eu. Lembra? Coisas erradas, nos lugares errados, por motivos errados, em quantidades erradas, excesso de eu. Eu sou bom demais, eu sou isso, eu sou aquilo. Excesso de eu. Também tem, em contrapartida a isso, há um texto de profecia que diz que Deus se entristece quando o seu povo se considera num nível muito inferior. Fica olhando para suas próprias dificuldades, se achando muito pequeno, sem valor. Porque nós valemos o sangue de Cristo. Não há valor menor que isso. Se a gente entendesse isso, isso curaria os problemas de excesso de ego e de baixa autoestima. E, na verdade, até mesmo a baixa autoestima, ela também é excesso de eu, só que por um aspecto negativo. É por um aspecto negativo, mas a pessoa está focando demais no eu, e quando, na verdade, a ideia não é que a gente fique focando no eu. Pare e pense só na lógica do que é viver para servir. Se só você, nesse mundo,
Imagine dois universos. Um universo é onde as pessoas somente cuidam dos seus próprios interesses. Cada um por si, e como Deus não está nesse universo, não tem nenhum Deus por todos. Né? Porque Deus não vive nesse universo onde está cada um por si e ninguém está servindo e vivendo por amor. Agora, pense num outro universo onde todo mundo deixou seus interesses de lado e cuida dos interesses do outro. Em qual desses dois universos você preferia viver? Naquele que está só você pelos seus próprios interesses, ou no universo onde todo mundo que está ali cuida só dos interesses dos outros? Então, não tem só você para cuidar dos seus interesses, tem um monte de gente cuidando dos seus interesses. Você acha que em qual dos universos aquilo que é a sua necessidade vai ser melhor suprido? Quando várias pessoas cuidam das suas necessidades ou quando só você está cuidando delas? Nós temos algumas necessidades que a gente nem tem condição de suprir. Pertencimento. Você consegue suprir sua necessidade de pertencimento? Não. Porque nós somos seres sociais. Fomos criados para relacionamento. No mundo perfeito, Adão sentiu que faltava alguma coisa. Ele precisava pertencer a alguém da mesma espécie, da mesma natureza. Então, tem necessidades que são necessidades exatamente porque a gente precisa de alguém para suprir. Se não precisasse, não seria uma necessidade. Seria só uma coisa que eu posso fazer. Existem necessidades que são maiores porque precisa de alguém para suprir isso. E aí, onde está a solução para todos esses distúrbios? Porque nós queremos extrair lições para a nossa saúde mental, para a nossa vida emocional. A solução para tudo isso está na humildade. E eu preciso que você considere aqui comigo o que é humildade, porque muitas pessoas não têm uma compreensão correta a respeito do que é humildade, queridos. E isso é muito sério. Ou seja, a humildade, ela é a solução para a maioria dos nossos problemas emocionais. Pode ter certeza disso. Para nossos problemas espirituais também. Mas as pessoas não têm um conceito correto a respeito do que é humildade. O que é humildade? O que é humildade? Tem pessoas que não entendem o que é isso. Eu vou dar um exemplo aqui para você do que não é humildade. Tem gente que ela canta, por exemplo, a Giovana cantou aqui hoje. A gente vai lá e fala assim: poxa, Giovana, que bacana, você cantou muito bem, você tem uma boa voz. Aí a Giovana vai lá e fala bem assim: ah, que isso, que nada, eu nem sei cantar. Eu vou te fazer uma pergunta: isso é humildade ou isso não é humildade? Ela cantou bem, a gente vai lá e elogia, e ela fala: não, eu nem sei cantar. Isso não é humildade, isso é mentira. Se ela cantou bem, cantou bem. E às vezes a gente acha que humildade é mentira. A pessoa elogia e você fala assim: ah, que isso, não, nem sou bom nisso, nem sei fazer isso direito. Isso não é humildade, isso é mentira. Agora, é óbvio também que não é humildade chegar lá e falar: nossa, você cantou muito bem. Eu sei, a minha voz realmente um espetáculo. Presta bastante atenção nisso aqui que eu vou te falar. Vocês já devem ter ouvido falar num cantor, Leonardo Gonçalves, né? Um cantor chamado Leonardo Gonçalves. Houveram algumas coisas interessantes que aconteceram na vida desse homem. Ele era um dos personagens, assim, que tinha uma das melhores capacidades vocais. Era uma das pessoas que tinha uma das melhores capacidades vocais. E, no entanto, esse homem... houve uma ocasião... se não me engano, minha mãe estava nessa ocasião, onde acho que... ela me contou essa história, eu estou tentando me lembrar bem dessa situação. Eu acredito que foi na Igreja Central de Cuiabá, ele veio fazer uma apresentação, e aí as pessoas começaram a aplaudir, bater palma, e ele disse bem assim: pessoal, eu vim aqui para louvar a Deus, eu não vim aqui para vocês me exaltarem não, então por favor não fiquem batendo palma. Olha a humildade que esse indivíduo teve. Anos se passaram, e alguns anos mais tarde, ele foi num programa, foi chamado para apresentar na televisão, porque ele ficou muito famoso nacionalmente, e aí o apresentador do programa falou assim: e aí, você que é um ídolo do universo musical, gospel, não sei o que e tal. E aí ele desenvolveu uma mentalidade um pouco mais assim, mais conveniente, vamos dizer assim, né? Porque você ficar dando uma bronca na igreja é meio inconveniente, né? Então ele desenvolveu uma mentalidade mais conveniente. Ele falou bem assim: a modernidade chegou, a gente precisa entender essa linguagem de ídolo que vocês estão falando, né? Então, eu entendo que eu sou um ídolo da música e tal. Então, ele usou essa linguagem. Ele aceitou para si essa glória. Mas ele se esqueceu de uma coisa muito importante. Ele esqueceu que o ser humano é feito de pó da terra. E pó da terra não sabe cantar. Já viu um vaso de barro cantando? Um vaso de barro não canta. Quem canta bem é porque Deus deu essa capacidade. E é para alguma coisa, não é para exaltação própria, é para louvar a Deus. É para louvar a Deus. E aí, alguns anos depois, esse homem estava numa live, que era para ser uma live solidária, sua voz começou a desafinar, e ao que parece, o condicionamento vocal desse homem não chegou mais a ser a mesma coisa. Existe um verso no livro de Salmos que diz assim: os ídolos têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Semelhantes a eles se tornam os que os fazem e os que os adoram. Deus criou você para adorar somente a Ele.
Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que a gente adora. Quando você adora a Deus, que é superior a você, você vai crescendo em todas as suas capacidades, em todas as suas faculdades inferiores e superiores. Elas vão se desenvolvendo de maneira equilibrada. Quando você adora a Deus, quando você serve ao seu próximo, as suas faculdades se desenvolvem de modo equilibrado. Quando você fica a serviço de si mesmo, quando você se faz ídolo, ídolos têm olho, mas não veem. Têm boca, mas não falam, ou não cantam também. E semelhantes a eles se tornam aqueles que os fazem e que os adoram. E é por isso que a humildade, ela é aqui onde começa a cura para diversos dos nossos transtornos mentais. A humildade é ter um correto conceito a respeito de si mesmo. Isso é humildade. Quem sou eu? Eu sou criação de Deus. Nós vamos aprofundar isso num tema mais para frente, provavelmente vai ser no nosso 4º dia aqui. Mas nós somos criação de Deus, feitos para a honra e glória dele e para serviço do nosso semelhante. A constituição da mente é feita para servir, para amar, para fazer o bem. E, portanto, nós somos criados por Deus, recebemos dons, recebemos capacidade de Deus para servir. E Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a sua alma. Sabe, queridos, nos últimos anos ficou muito famoso esse camaradinho aqui, chamado Rafael Grata, e eu não sei se vocês prestaram atenção, mas vira e mexe, ele trazia um viés de neurociência, trazia artigos científicos em inglês e muita coisa interessante que ele publicava. E eu fiquei admirado com aquilo que aquele camarada estava trazendo, mas eu comecei a perceber um padrão no final daqueles vídeos dele. Várias vezes ele falava sobre o problema, falava sobre a consequência negativa de um determinado pensamento negativo, e no final ele encerrava dizendo assim: mas quando você toma tal atitude, isso ativa áreas no seu cérebro de empatia e de alguma outra coisa. Mas vira e mexe ele falava dessa área da empatia do cérebro que era ativada. E eu comecei a prestar atenção nesse padrão que se repetia em vários vídeos do Rafael Grata. E eu cheguei a uma seguinte conclusão: inteligência emocional significa você viver para servir. Tira o seu eu do centro. Um dos grandes problemas que nós temos é que nós ficamos vigiando sobre nossa sensibilidade. A gente fica muito girando até ao redor do nosso próprio eu. Você sabia que às vezes a timidez ela pode ser um problema de orgulho? A pessoa ela não quer fazer algo porque ela tem medo de errar e de ser vista por aquilo ali. Ela não quer ser ridicularizada, não quer ser vista fazendo uma coisa errada. Mas nós somos seres humanos e nós erramos no processo de aprendizado. E às vezes até a timidez ela pode ser uma questão de orgulho. É o eu que está no centro. E eu quero que você perceba junto comigo aqui a diferença que existe nos sentimentos, a diferença que existe nos comportamentos. A humildade é você ter o correto conceito a respeito de si mesmo. É quando você não pensa de si mesmo além do que convém. É quando você tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Muitas vezes nós sofremos mais por causa da reação que nós temos, do sentimento que nós abrigamos em nós, do que por uma situação negativa que nos acontece. Eu andei lendo o livro Patriarcas e Profetas recentemente, e lá falava sobre Saul, e no momento em que Davi começou a aparecer na vida dele, e Davi liderava os exércitos saindo, e as mulheres começaram a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000 e tudo mais. O livro Patriarcas e Profetas é muito claro em dizer que Saul sofria por causa da inveja que ele sentia. Vou te fazer uma pergunta: Saul ele tinha razão para sofrer por causa das ações de Davi? Não. Davi era uma pessoa humilde, era um servo leal, ele arriscava a própria vida enfrentando os exércitos inimigos, enquanto o rei ficava de boa, tranquilo, enquanto ele estava arriscando a vida comandando os exércitos, e Saul ficava na tranquilidade. Davi nunca representou ameaça real para Saul. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, que estava sendo perseguido por Saul, Davi se arrependeu até de ter cortado o manto da capa dele. Davi nunca representou ameaça, a atitude de Davi nunca representou ameaça para Saul. Mas Saul sofria por causa da inveja que ele sentia, do sentimento negativo que ele sentia. Por causa do sentimento que ele sentia, o sentimento negativo. E aí, dentro desse contexto, agora que nós já entendemos aonde estão as fontes das coisas ruins, dos pensamentos ruins, é no desequilíbrio entre as faculdades superiores e inferiores e na desconfiguração daquilo que Deus criou para suprir as necessidades humanas. Nessa noite, você é convidado a avaliar que tipo de sentimento tem movido o seu coração. Quando Jesus, naquele momento muito especial, pegou a toalha, pegou a bacia, se ajoelhou e começou a servir, Jesus estava mostrando
aonde estava a verdadeira grandeza, mas não só por uma questão de grandeza espiritual, uma grandeza existencial. Aquele que é grande é aquele que serve. Os maiores seres, os mais grandiosos, os fabulosos, espetaculares que existem nesse universo, Pai, Filho e Espírito Santo, eles vivem para servir. Aqueles que têm mais capacidade vivem para amar e para servir. E mesmo contra todas as perspectivas negativas, eles continuaram vivendo para amar e servir. E naquele momento, onde os discípulos estavam disputando para ver quem seria o primeiro, Jesus fala assim: queridos, vocês não entenderam. Vocês não entenderam o que é a verdadeira grandeza, vocês não entenderam onde está a paz mental, onde está a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em servir. Jesus não parou apenas no lavar os pés dos discípulos. Jesus deu suco para eles. Jesus deu pão para eles, Jesus serviu eles. E aquele suco, aquele pão era muito mais do que simplesmente entregar comida para satisfazer as necessidades físicas. Jesus estava suprindo as maiores necessidades, porque aquelas pessoas eram seres humanos pecadores, condenados, como eu e você. E eles precisavam de um corpo entregue e um sangue vertido para salvá-los da condenação. Por quê? Porque eles eram pessoas que tinham ferido a lei que rege o funcionamento desse universo: amar e servir. Quem deixasse de viver para amar e servir, não tinha direito de viver. Nós não recebemos as bênçãos de Deus, a vida de Deus, para usar a nosso próprio serviço, para usar em função da nossa própria exaltação. Esse era o sentimento que havia no coração de Lúcifer. E na mesma cena da Santa Ceia, nós encontramos Jesus se abaixando e servindo mesmo aquele que iria o trair. É interessante o grande conflito que se traça ao redor dos nossos sentimentos e que se traçava ao redor da vida de Judas naquele momento. Porque o livro das Outras Nações, ele diz pra gente que Judas, quando viu Jesus se curvando, ele já tinha feito o combinado de trair Jesus, toda essa confusão, quando ele viu Jesus se curvando para lavar seus pés, e ele viu como Jesus o amava, porque Jesus era onisciente. Jesus sabia o que estava acontecendo. Judas sentiu o impulso de, naquele mesmo momento, se entregar, confessar o seu crime. Mas haviam sentimentos negativos de exaltação própria que ele estava abrigando há muito tempo em seu coração. E mesmo que ele tivesse sentido esse impulso, ele resistiu a esse impulso. E logo mais outros pensamentos tomaram conta de sua mente. Ele disse o seguinte: olha, já que é isso que o reino de Deus tem para oferecer, ele não vai me oferecer grandeza, já que o grande é o que serve, o que se rebaixa e lava os pés, o que se rebaixa e lava os pés, que já vimos que não é rebaixar, é se exaltar, se humilhando, sendo humilde, sabendo o verdadeiro lugar. Ele falou assim: já que é isso que o Cristo tem para me oferecer, eu não quero isso. Eu não quero isso para mim. E ele decidiu que ele faria exatamente o que ele já tinha combinado fazer. No grande conflito que se traçava ao redor das emoções de Judas, Judas entendeu: Cristo veio para estabelecer um reino de servir. E ele decidiu: eu não quero viver para servir. Ele decidiu ainda viver para a exaltação própria. E queridos, quando a gente aprende a tirar o nosso eu de lado e aprende a viver para servir, aprende quem somos nós de fato, não importa o que as pessoas falam a respeito de nós. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, você não presta. A verdade é que nós não prestamos mesmo. E isso é humildade. Ah, você é isso. Podemos ter cometido muitos erros. A verdade é que as pessoas que estão falando mal de nós, nem elas sabem quão ruins nós somos. Eu e você temos uma pálida noção de quão ruins nós somos. E é por isso que existiu uma Páscoa. É por isso que existiu uma Semana Santa. Porque alguém que não tinha pecado, que não tinha sentimento negativo, mesmo em face dos sentimentos negativos sendo dirigidos contra ele, tudo aquilo que o inferno não foi capaz de produzir de sentimento negativo, tudo isso não foi capaz de corromper a bondade, o amor, a disposição para servir no coração daquele que só vive para servir. Existe uma Páscoa porque nós demos lugar a sentimentos negativos em nosso coração. Existe uma Páscoa porque a gente passou a deixar as nossas faculdades em função de cuidar do nosso próprio eu.
E assim a gente estragou a paz do universo. Agora está cada um lutando por si, ao invés de promover a paz do próximo, o bem-estar do próximo e suprir as necessidades do próximo. E está cada um buscando prazer sem fibra, sabor sem fibra, prazer sem servir. E quanto mais prazer com menos serviço, melhor. É o que as pessoas pensam. E o que Judas não tinha entendido naquele momento é que aquele era o mesmo pensamento que havia no coração de Satanás. Satanás tem reunido para si um exército de pessoas, porque ele inspira nessas pessoas os mesmos sentimentos que houve nele. Lúcifer dizia assim, ó, eu subirei, eu exaltarei meu trono, eu serei semelhante a isso, eu vou ser grande. Ele queria se exaltar, ao invés de deixar que Deus o exaltasse. E em compensação, em contraste grandioso com isso, Jesus manifestou um espírito totalmente contrário. Ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se rebaixou, se fez servo, e ele desceu ao abismo, à negridão, à sujeira, e se houvesse um lugar mais sujo que Jesus pudesse ter ido, ele teria ido ali, para poder se conectar com cada ser humano, para poder experimentar as dores que nós experimentamos, e para poder oferecer cura para nós. E por causa que Judas não venceu o grande conflito naquele momento, algumas horas mais tarde, houveram 4 corpos pendurados no madeiro. 2 de pessoas salvas, um sendo Salvador, e 2 de pessoas perdidas. Nelson, você está errado, houveram só 3. Sim, 3 no Calvário. Mas Judas havia se enforcado, pendurando-se no madeiro. Ele não soube controlar seus sentimentos. E por fim, quando ele entendeu que ele tinha negado a Cristo, que Cristo não iria usar seu próprio poder para se libertar, que ele realmente tinha traído cumprindo uma profecia, ele cedeu lugar ao desespero, a um sentimento, a uma faculdade inferior. E como suas faculdades superiores já não estavam mais com poder para controlar as inferiores, ele não conseguiu controlar o sentimento negativo e buscar o perdão que Jesus oferecia. E por causa disso, cedendo às faculdades inferiores, vez após vez, finalmente sua vida se encerrou, sendo um dos 4 pendurado em madeiros, mas ele sem salvação, sendo os 2 sem salvação. O fato de haver 4 pendurados em madeiros e haver 2 salvos e 2 perdidos é para mostrar uma coisa para mim e para você. Assim como existe 50% de chance de você se perder, existe 50% de chance de você se salvar. Tudo depende do sentimento que você resolve abrigar no seu coração hoje. Tudo depende do sentimento que você escolhe abrigar no seu coração hoje. A história do Calvário é a história de um Deus que se fez homem. E ele desceu ao abismo. Experimentou todo o sentimento negativo, toda a desgraça, toda a sujeira que o inferno foi capaz de produzir, para conquistar de novo o seu coração. E te dar controle sobre os seus sentimentos aqui. E ganhar o direito de levar você para um lugar onde só vai ter prazer para os seus sentidos. Foi para isso que Deus criou. Foi para isso que Deus nos criou. Para encantar os nossos sentidos. E nós organizamos essa Semana Santa online sobre saúde emocional. Para você encontrar cura emocional, sim. Mas essa cura emocional, ela não está dentro das emoções. Ela está em você olhar para o Criador das emoções. Está em você entender como é o plano dele para o funcionamento da nossa mente. E você decidir se alinhar com esses planos. Está em você decidir viver por esses planos, se conectar com esses planos. E não adianta você só entender. Satanás foi a pessoa que mais entendeu os planos de Deus. Em termos das criaturas, foi o que mais entendeu os planos de Deus. Mas ele não se alinhou com esses planos. Ele não se conectou. Ele falou, Deus quer servir? Jesus quer servir? Não, eu quero me exaltar. E por causa disso, ele não pôde. Ele transpôs todos os limites da misericórdia. E tem tentado juntar um exército, inspirando nas pessoas os mesmos sentimentos que ele teve. Ele falou, não vou me conectar com isso. Mas o nosso objetivo é que você saia dessa Semana Santa conhecendo muito mais profundamente a Cristo, conectando sua vida com Ele. Existem obstáculos impossíveis de se mover nesse processo, mas Cristo veio e transpôs esses processos. Ele sentiu sentimentos humanos. Tudo para poder se conectar conosco. Existia um abismo entre nós e Deus. Hoje você pode olhar para os seus sentimentos e falar assim, ela definitivamente, se for por uma questão de sentimentos, talvez hoje eu ainda faça parte do exército de Satanás. Calme, aguarde. Analise seus sentimentos hoje. Porque amanhã nós queremos conversar com vocês
sobre esse abismo que foi transposto, sobre a dimensão de coisas colossais que estavam envolvidas em Cristo conseguir vir e se conectar conosco e conseguir ter o direito de trabalhar os nossos sentimentos e conseguir o direito de nos levar para um lugar onde só existe encanto para os nossos sentidos. Nosso objetivo, através dessa Semana Santa, é que você aprenda e consiga, entenda como que um ser humano mortal, finito, sujo, pecador e material, consegue se conectar com um Deus imortal, invisível, limpo e purificador e imaterial. Esse é o nosso desejo. E saiba de uma coisa, esse Deus espera por você. Esse Deus fez coisas gigantescas para poder curar o seu emocional. E ele vai continuar fazendo milagres por você, se você permitir. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto você ouve essa música, eu convido você para avaliar os seus sentimentos e perceber se você tem se conectado com os sentimentos de Deus ou com os sentimentos de Satanás. Se você tem deixado Deus trazer cura, vida, bênçãos e paz para a sua mente por meio da conexão com os sentimentos dele. Se tem tido em você os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, ou se você tem tido sentimentos que houve no coração de Satanás. Luz que se acende no início da noite, iluminando os amigos reunidos, sentam-se à mesa, buscando um lugar melhor, pois perto do Mestre, favor querem ter. Esperam que servos e sirvam solenes, que lavem seus pés, que cansados estão, mas não há servos para aquela tarefa, e os olhos se cruzam procurando alguém. Para espanto de todos, Jesus se levanta e põe-se a servi-los, tão humilde e sereno. O Rei dos Reis, prostrado, servindo dos homens, limpando a impureza com amor. Eu vi o Deus do céu servindo. Eu vi Jesus os pés do traidor lavar, e vi seu olhar de amor dizendo: eu vim aqui pra te salvar. Mesa já posta, servida a ceia, todos em volta, em suspense estão, o vinho ofertado, o pão repartido, preparam o mestre para um momento de dor. Eu vi seu rosto em agonia, senti a angústia em que seu coração ficou, pra dar uma chance a todo homem, pra dar uma chance ao pecador.
dar uma chance ao pecado. Esse é o princípio que cura a mente de todas as pessoas. Sua mente foi organizada para servir. Satanás lançou ruína em todo esse mundo, começando a dizer o seguinte: eu precisava ser mais servido. Você precisava ser mais servido. Não é justo. Esse pensamento que ele sugeriu gerou sentimentos negativos. Esses sentimentos foram acolhidos e geraram comportamentos negativos. E deu origem a toda uma rebelião. Quando eles começaram a achar que Deus ignorava suas necessidades. Eu quero que você saia dessa Semana Santa com uma certeza. Deus pode suprir todas as suas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Se você abrir o seu coração para aquilo que você vai aprender aqui ao longo dessa semana, você vai aprender a tomar posse de um poder sobrenatural para subjugar os seus sentimentos, para devolver o controle da sua mente, fazendo com que as faculdades superiores dominem sobre as inferiores. Você vai aprender a ter o seu gosto mudado, para que você deixe de gostar, deixe de depender de sabor sem fibra, de prazer sem servir, e passe a se alegrar, se regozijar no prazer, no serviço, no sabor, suprindo necessidades reais. Deus quer fazer isso por você. Convido você para fazermos uma oração. Pai nosso que está no céu, aqui o Senhor esteve conosco nessa noite e o Senhor nos mostrou um pouco dos sentimentos que havia no coração dos discípulos. Eles estavam querendo se exaltar. O Senhor mostrou um pouquinho para a gente do sentimento que havia no coração de Lúcifer e o Senhor lançou luz sobre o nosso próprio coração. E quantas vezes nós estamos deixando nosso pensamento girar demais ao redor do nosso eu, pensando de nós além do que convém, pensando de nós aquém do que convém. Estamos às vezes buscando prazer, sabor sem fibra, prazer sem serviço, sem amor. Estamos buscando satisfação aqui e agora, sem necessariamente cumprir um propósito de bondade, de misericórdia. Somos seres feitos para nos relacionar, para amar, para servir. E nós queremos que o Senhor restaure em nós o seu sentimento e a maneira de pensar que havia em Cristo Jesus. Nós te pedimos humildemente que aquilo que Cristo fez pelos discípulos há muito tempo atrás e que se nós estivéssemos vivos e estivéssemos lá, Ele faria por nós. Que o teu Santo Espírito faça isso em nosso coração hoje, nos limpando de nossos pensamentos egoístas, nos ajudando a desenvolvermos a maturidade emocional de viver para servir. Mas é claro, Senhor Deus, que nós também temos necessidades e nós não podemos negar que algumas dessas necessidades não foram supridas ao longo de nossa vida. E nós queremos aprender aqui no decorrer dessa semana como deixar que o teu poder sobrenatural supra as nossas necessidades não supridas, aquelas necessidades mais profundas de nossa alma. Nos traga aqui amanhã, desejosos, sedentos por mais da água da vida. Pedimos no sagrado e precioso nome de Jesus e a unção do teu Santo Espírito. Amém.